tarde, você que nos acompanha pelo YouTube, seja bem-vindo à aula magna sobre a lição da Escola Sabatina, Preparação para o Tempo do Fim. A gente vai falar do assunto da lição, é uma passada rápida em cada um dos temas, dos 13 temas, e depois uma conclusão. Nós temos então, em primeiro lugar, que saber quem é o autor. Para nós entendermos o assunto da lição, é preciso saber quem é o autor da nossa lição. Neste trimestre, o autor é o pastor Norman Gulley. Ele é pesquisador e professor na área de teologia sistemática na Universidade Adventista do Sul dos Estados Unidos. Fica em Collegedale, no Tennessee. Na verdade, ele já é jubilado, ele já aposentou depois de um ministério muito bonito. Ele é autor de vários livros, ele foi pastor de igreja, ele foi administrador de seminários, e a formação do doutorado dele ele teve na Universidade de Edimburgo. Ele foi professor de teologia no Japão, nas Filipinas, nos Estados Unidos, e ele é membro da Sociedade Teológica Evangélica dos Estados Unidos, que é o principal órgão agregador de teólogos protestantes nos Estados Unidos, e ele foi presidente da nossa associação teológica também, a Associação Teológica Adventista. Então, quando a gente estuda essa lição, a gente pode ter certeza de que o autor é muito bom. Esse autor vai apresentar de forma bem sistematizada cada um dos temas da nossa lição. Realmente ficou uma lição muito boa. Então, eu dividi, antes dos assuntos da semana, em alguns pontos que a gente precisa conhecer para entender bem a lição desse trimestre. Então, nós vamos começar falando sobre as ênfases principais do autor nesse trimestre. Em primeiro lugar, a coisa que é mais importante dentro da discussão desse trimestre é a centralidade e a suficiência de Cristo. A centralidade de Jesus como o Senhor da profecia e a sua suficiência como o nosso Salvador, como o nosso Redentor. O autor da lição vai explorar bem todos esses aspectos de Cristo. O segundo ponto que ele enfatiza bastante é o grande conflito, ou conflito cósmico enquanto cosmovisão bíblica. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. O que é a cosmovisão do grande conflito? Em terceiro lugar, o autor fala também do papel de cada um de nós dentro desse grande conflito. Então, quando a gente estudar essa lição, nós vamos perceber muitos apelos práticos. A ideia do autor é levar cada pessoa que estuda a lição a um compromisso sério, a uma compreensão profunda do que são as profecias e do que é a relevância dessas profecias para nós hoje. O quarto ponto que ele enfatiza é a forma de trabalhar de cada um dos envolvidos no grande conflito. Ele mostra o método de Deus, mostra o método do inimigo de Deus e ele apresenta as diferenças entre esses dois pontos. E o último ponto que eu desejo ressaltar daquilo que o Dr. Norman Gulley fala é a certeza que ele apresenta da vitória do Cordeiro no contexto do fim. Isso é algo marcante na lição desse trimestre, conforme nós estudarmos, nós vamos ver isso aí de forma bem clara, a certeza da vitória do Cordeiro e da restauração de todas as coisas a partir da sua volta. O interessante é que a lição termina justamente na volta de Cristo. Nós temos 4 pontos, ou 4 termos, 4 assuntos que a gente precisa entender bem. Nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos para entendermos bem esses termos. O primeiro termo que nós vamos discutir é a ideia que ele apresenta de conflito cósmico, ou do grande conflito. Então, na lição deste trimestre existe um pano de fundo, e esse pano de fundo é o grande conflito. Eu disse na parte anterior que o grande conflito é a cosmovisão que a Bíblia apresenta, é a cosmovisão que nós adotamos, é a forma como o adventista do sétimo dia vê o mundo. Nós entendemos que nós todos estamos inseridos dentro de um conflito que é universal, um conflito que envolve a todas as pessoas e que envolve a todas as criaturas que Deus tem criadas, tanto no céu como em outros mundos. Os anjos, os outros seres perfeitos, todos eles estão envolvidos no grande conflito. Como nós já estudamos a lição da primeira semana, nós sabemos que ele começa justamente desse ponto de partida, a origem do mal, o mistério da iniquidade. Então, dentro da lição desse trimestre, é preciso entender o que significa
o grande conflito e por que ele é a cosmovisão da nossa igreja, por que nós vemos o mundo a partir dessas lentes. Para entender isso, e eu disse que era importante conhecer o autor da lição para entender bem a lição, a gente precisa falar um pouco de teologia. O autor da lição, Norman Gulley, é professor de teologia sistemática. Vocês sabem que na teologia existem 3 grandes áreas: a teologia pastoral, a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia pastoral é a teologia da igreja, do trabalho da igreja, a missão da igreja. O que nós fazemos com as informações que a Bíblia apresenta. Para entender bem o que a Bíblia diz, nós precisamos da teologia bíblica, que estuda os textos bíblicos nas línguas originais e trata dos assuntos referentes à interpretação bíblica. Pegando as informações da teologia bíblica, existe a teologia sistemática, que formula e que estuda as doutrinas. Então, dentro da teologia sistemática existem alguns princípios, 3 princípios que a gente precisa conhecer para entender bem essa lição. O primeiro desses princípios é o princípio do conhecimento. De onde o cristão deve tirar conhecimento? De onde vem a informação que serve de base para as nossas doutrinas? E nos sistemas teológicos existentes, existem também diversas fontes de autoridade. Você vai ter religiões que embasam o seu conhecimento no que um guru disse, no que um mestre disse. O líder daquela religião ensina algo e esse é o princípio de conhecimento. Dentro do sistema teológico adventista do 7º dia, o princípio de conhecimento é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a única fonte doutrinária para esta igreja. Não é que é a principal, é a única. Afinal de contas, esse é o primeiro dos famosos princípios da Reforma, né? Sola Escritura, somente as Escrituras. Então, a doutrina dos eventos finais, que é essa doutrina que nós vamos estudar durante esse trimestre, ela está intimamente fundamentada na Bíblia. É uma fundamentação bem profunda. Então, nosso princípio de conhecimento tem que ver com a Bíblia. Nós extraímos informação da Bíblia. O segundo princípio importante na teologia sistemática é o princípio de realidade. Como eu meço as minhas experiências? Como eu avalio as situações nas quais eu estou inserido? E daí a gente olha para a realidade e precisa ter um ponto de onde nós estamos olhando, um ponto de observação, um ponto de partida. Quando eu olho para o mundo, de qual perspectiva eu estou olhando? E nos variados sistemas teológicos existem também variados pontos de vista diferentes. Uns têm como princípio de realidade a experiência humana. Na teologia adventista do 7º dia, o nosso princípio de realidade é Deus. Nós cremos que a nossa realidade é a mesma realidade de Deus. Deus, quando cria, compartilha a sua existência. Quando Ele expande o universo, quando Ele expande a matéria, o tempo, Ele está compartilhando a sua própria existência, a sua própria essência. Por isso que Deus atua de forma real na história. Por isso que o nosso sistema teológico é diferente de muitos outros que existem por aí. O nosso princípio de realidade, a nossa forma de olhar para o mundo e para as coisas que existem no mundo, está baseada na pessoa de Deus. A realidade é calibrada por Deus. Nós olhamos para a realidade a partir da perspectiva de Deus. Deus é o Senhor da história. E por isso nós entendemos que quando Deus dá uma profecia, e nós estamos aqui para estudar profecias, Ele está falando de algo real, de algo que vai acontecer. Não é uma simples ideia, uma simples alegoria. É algo real. O terceiro princípio importante na teologia sistemática e que nos ajuda a compreender bem a lição deste trimestre é o princípio de articulação. Ou seja, o princípio teológico que faz a ligação entre todos os outros assuntos da Bíblia com o assunto que nós estamos estudando. Na teologia adventista, o princípio de articulação é a doutrina do santuário. A partir do santuário, da doutrina do santuário, qualquer assunto da Bíblia pode ser explicado. Através da doutrina do santuário, nós entendemos criação, nós entendemos redenção, nós entendemos santificação e nós entendemos, especialmente, a doutrina do fim dos tempos, a doutrina das últimas coisas.
Quando a gente tem esse tripé, Bíblia, Deus e a doutrina do santuário, então o nosso sistema teológico está bem equilibrado e ele pode seguir adiante com segurança. Daí a gente olha para o mundo a partir dessa perspectiva e a gente avalia as coisas que acontecem a partir de uma cosmovisão. Dentro do nosso sistema teológico, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo tem que ver justamente com o grande conflito, com o conflito cósmico, com a grande batalha entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Um conflito que começou na eternidade passada, lá no céu. Lúcifer era o principal dos anjos. Quando a gente lê a descrição que é feita de Lúcifer, tanto em Ezequiel como em Isaías, a gente percebe características de um sumo sacerdote. Lúcifer, diante dos anjos ou dentre os anjos, era aquele representante, era como se fosse o sumo sacerdote. Na realidade terrestre, o sumo sacerdote representava diante de Deus ao povo. Ele carregava, com o seu peitoral as 12 tribos. Lúcifer é descrito como tendo também pedras que foram preparadas, possivelmente um peitoral. São descritas 9 pedras, coincidentes com as pedras do peitoral do sumo sacerdote. Então Lúcifer era o número 1 no céu. Ele era de todos os anjos o principal. E justamente esse anjo, que deveria levar os outros anjos para a adoração a Deus, acabou pedindo adoração para si mesmo. Ele estava na presença de Deus. Ele era o querubim da guarda ungido. E você lembra o que significa essa palavra ungido, né? Qual é o termo hebraico para ungido? Messias. O termo grego? Cristo. Então, dos anjos, Lúcifer era o principal. Ele era aquele que conduzia os anjos na adoração a Deus. E com o passar do tempo ele decide que ele merecia essa adoração, que ele queria estar no centro. Então ele começa a pensar que, como uma simples criatura, ele podia substituir o Criador. E assim se instala um conflito que é cósmico, que envolve o universo inteiro. Porque veja, enquanto Deus governava, tendo a lealdade de todas as criaturas, o universo estava indo bem. Tudo era harmonia. Só que através de algo que é inexplicável, o nascimento ou o surgimento do mal, e nós, como diz Ellen White, não podemos desculpar o mal, não podemos explicar o mal, porque se explicássemos, estaríamos desculpando ele. A partir desse sentimento ruim, desse desejo de tomar o lugar de Deus, essa inveja no coração de Lúcifer, então ele se torna o adversário, ele se torna Satanás. Isso traz desequilíbrio para o universo. Agora existe uma pergunta que precisa ser respondida. E Deus, que de acordo com o apóstolo João é amor, não podia simplesmente ignorar o problema. Deus não podia simplesmente destruir Lúcifer. Deus não podia simplesmente fazer de conta que não havia nenhum tipo de questionamento quanto à sua justiça. Deus é colocado em uma posição de ser julgado agora, e Deus aceita isso. Lá em Romanos, Paulo diz que Deus, através da morte de Cristo, se torna justo e justificador. Ou seja, até a cruz havia dúvida quanto à justiça de Deus e, por conseguinte, a justiça de sua própria lei. Esse era o argumento de Satanás. Esse conflito que toma conta de todo o universo, que levanta uma dúvida, que põe diante de todas as criaturas a possibilidade de que Deus não seria justo, não seria realmente merecedor de adoração, é chamado por nós de grande conflito. Esse grande conflito tem 2 lados. O lado do bem, que é o lado de Cristo, e o lado do mal, que logicamente é o lado de Satanás. No meio desse conflito está o ser humano. E o ser humano deve decidir a quem vai adorar. O grande assunto, a grande questão dessa controvérsia é a adoração. Por isso que quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente tem que ter bem claro na nossa mente que o assunto é a adoração. A quem nós vamos adorar? Como nós vamos adorar a Deus? Então, dentro da lição deste trimestre, a gente precisa ter essa compreensão do que é o grande conflito, do que é o conflito cósmico e por que ele é importante, por que não é só mais um assunto. Em segundo lugar, é importante a gente entender também o que é o fim dos tempos.
E nós vamos estudar esse assunto do fim dos tempos junto com o assunto do tempo do fim. Você percebe alguma diferença entre fim dos tempos e tempo do fim? Ou será que só está escrito errado ali, na ordem errada? Tem diferença ou não? Fim dos tempos e tempo do fim. Você acha que tem diferença? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Mateus, no capítulo 24, verso 3. Esse é o primeiro verso que nós vamos ler para entender o que é o fim dos tempos. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando nós lemos na Nova Versão Internacional, essa é inclusive a linguagem utilizada, o fim dos tempos. Agora nós vamos ler um outro verso que fala do tempo do fim. E daí a gente vai começar a ver a diferença. Daniel, capítulo 11, versículo 40. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Dentro do contexto, quando a gente estuda Daniel 11, a gente vê que essa porção do texto já se aproxima do fim da história, da consumação da história. Então já está dentro do tempo do fim. Qual é a diferença então, quando se fala de fim dos tempos e de tempo do fim? Vamos ler mais versos para ficar um pouco mais claro. Vamos ler Mateus 28, verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então aqui é a promessa de Jesus, né? Na comissão, na grande comissão, a ordem que Jesus deu para pregar. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Vamos voltar agora para Daniel, tempo do fim. Daniel capítulo 12, verso 9. Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Daniel, profeta, recebe uma ordem. Sela esse livro, ele só vai ser compreendido no tempo do fim. Então a gente tem aqui uma diferença e a gente pode perceber qual é a diferença prática entre o fim dos tempos e o tempo do fim. Fim dos tempos tem que ver com uma realidade histórica contínua, ou seja, fim dos tempos é algo que iria acontecer, mas que não necessariamente seria um período de tempo curto. Quando que começam os fins dos tempos? O fim dos tempos começa com Cristo. Lá no contexto de Jesus, após a sua morte, começam os fins dos tempos. Tem alguns versos de Paulo que nos ajudam a entender isso de forma bem clara. Entender que esse conceito de fim dos tempos está ligado com a realidade da igreja. Então a igreja surge no fim dos tempos. Vamos ler aí esses versos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e ele faz referência às coisas que aconteceram com Israel. E daí ele diz, tudo isso que foi escrito com objetivo, para nos ensinar, para nos alertar, nós que estamos nos fins dos tempos, os fins dos tempos chegam sobre nós, é o tempo da igreja, é a era da igreja. Hebreus 9, 26, um outro texto aí que nos ajuda a compreender bem isso. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Cristo inaugura isso que se chama de fim dos tempos, de consumação dos tempos. É a ideia de uma história contínua. Começa com Cristo e se estende para frente. Não tem um limite de tempo. Em contrapartida, tempo do fim tem um limite histórico. Para nós entendermos melhor essa ideia de tempo do fim. Daniel capítulo 8, verso 17. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, Filho do homem, saiba que a visão refere-se
aos tempos do fim. Então nós temos o cumprimento final da maior profecia das Escrituras, né? A maior profecia com cômputo temporal, os 2.300 anos, as 2.300 tardes e manhãs aí de Daniel 8, né? E o anjo diz, isso só vai se cumprir no fim do tempo, ou no tempo do fim. Quando a gente olha para a história da profecia, nós vemos duas grandes profecias que se estendem durante muito tempo. A maior de todas é a que está aí no capítulo 8. É a profecia que tem que ver com a purificação do santuário celestial. Em segundo lugar, existe uma outra grande profecia, e esta é apresentada tanto em Daniel como no Apocalipse, com esse padrão temporal. É a profecia de um tempo, 2 tempos, a metade de outro tempo, ou dos 1.260 anos, o período de perseguição à igreja. Quando terminasse esse período de perseguição, quando se cumprissem os 1.260 anos de perseguição à igreja de Deus, então entraríamos no tempo do fim. Então você vê que existe uma diferença. Os fins dos tempos é algo muito mais amplo, um processo histórico muito mais longo, que não tem uma data limite. Começa nos dias de Cristo. Quando a gente lê Mateus 24, nós vemos sinais de que o fim chegava em duas aplicações temporais diferentes. A primeira aplicação nos dias de Jesus. O templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Aquele que estiver no campo não volte para buscar a sua capa, um será tomado, o outro será deixado. Tudo isso tinha o primeiro cumprimento lá atrás. Eram os fins dos tempos. Depois da morte de Cristo, começam os fins dos tempos. E como Renato leu, o sacrifício de Jesus de uma vez por todas. Agora, o tempo do fim, ele tinha data. 1798 começaria o tempo do fim. E depois disso se cumpriria a profecia de Daniel 8,14. 1844, nós temos a passagem de Jesus da sua função sumo sacerdotal no lugar santo para o lugar santíssimo. Então, para entender bem a lição desse trimestre, a gente precisa conhecer esse assunto, precisa estar imerso nesse tema. Então, vamos recapitular. Em primeiro lugar, o conflito cósmico. Esse conflito que se originou no céu e que atinge a todas as criaturas do universo. Em segundo lugar, a ideia do fim dos tempos. Em terceiro lugar, a ideia do tempo do fim, essas duas que nós estamos discutindo agora. E, por fim, é importante conhecer também uma certa tensão, nós chamamos assim, a tensão do já e do ainda não. Isso tem que ver com a continuidade da história do povo de Deus. Porque veja, eu vou dar um exemplo. Nós já estamos salvos? Sim ou não? Sim. Mas a nossa salvação já chegou? Ainda não. Então veja essa diferença. Nós já estamos salvos, mas a redenção do céu ainda não chegou. Então a Bíblia apresenta, e os primeiros cristãos viviam isso, essa tensão, essa ideia do já e do ainda não. As coisas já realizadas, as coisas já conquistadas, mas que ainda talvez não estejam completamente feitas ou concluídas. Não estão completamente realizadas. Então eu separei alguns exemplos aqui. O primeiro deles, o reino de Deus. Quando é que começou o reino de Deus? Vamos ver aí alguns textos bíblicos para entender isso. O primeiro deles, Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos ler agora um outro texto, Mateus 12,28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Agora vamos ler 16,28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então veja aí, esse é um assunto desafiador, né? Um verso bíblico desafiador. Jesus já veio no seu reino? Sim ou não? Se ele já veio, nós temos um problema, porque não tem ninguém da época dele que continua vivo. Agora, se ele não veio, nós temos um problema maior ainda, porque daí a Bíblia está mentindo. Qual das duas você acha que está correta? Para que você não precise responder, vamos ver mais versos da Bíblia.
Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Essa aqui é a cena da vitória de Cristo. Então existe uma declaração de vitória no céu. Apocalipse 12, a gente sabe, tem vários momentos históricos diferentes, né? Desde lá no céu, antes mesmo de Lúcifer ter enganado Adão e Eva, e ele prossegue até o futuro, né? Um tempo que nós ainda não atingimos. Só que veja o que é dito. No momento da cruz diz que o reino de Deus estava ali, tinha chego. Agora o reino é dele. Só que aí tem um outro verso no capítulo anterior, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aí está a sétima trombeta, o momento da volta de Cristo. O último juízo de Deus no decorrer da história. E daí diz, agora o reino se tornou de Deus e de seu Cristo. Então veja, essa tensão que existe na Bíblia, especialmente quando a gente fala desse assunto da doutrina dos eventos finais, essa tensão ela acompanha. Porque existe uma diferença entre o tempo no qual a Bíblia foi escrita, existe uma diferença para o tempo no qual nós estamos lendo, o presente, e para algumas situações ainda existe uma outra diferença temporal, o tempo em que elas vão se cumprir. Então veja, o reino de Deus. Quando que chegou o reino de Deus? Em todos esses momentos que a Bíblia mencionou. O reino de Deus estava sendo apresentado, estava sendo instalado. Deus estava colocando o seu reino sobre a terra. Ele estava reinando sobre a igreja. E daí ele começa. Lá em Mateus 4, a nossa tradução aqui concorda, está próximo o reino de Deus. Daí quando Jesus fala dos seus milagres, o reino de Deus chegou. Daí a gente vai para o Apocalipse, o reino de Deus chegou quando? Na cruz. A gente volta um capítulo, o reino de Deus vai chegar lá na frente. Dentro desse assunto da tensão do já e do ainda não, tem um outro detalhe que é importante a gente entender. O já tem que ver com as coisas históricas, aquilo que já está realizado. E o ainda não tem que ver com as porções de revelação da Bíblia, aquilo que ainda não está realizado, mas que pela autoridade, pela presciência de Deus, nós já sabemos que vai acontecer. Então, por exemplo, quando a gente fala de volta de Jesus, já aconteceu? Não. Mas vai acontecer? Amém. Então a gente tem certeza, porque Deus, pela sua própria autoridade, revelou que isso ia acontecer. Então a gente tem essa diferença que precisa ser feita entre o que é histórico e o que é revelado. A lição número 1 é a lição que nós estudamos semana passada, o conflito cósmico. Eu separei algumas frases para a gente ter uma visão geral. Nós entendemos, eu falo tempo passado que já estudamos essa lição, nós entendemos a origem do mal e a origem do grande conflito. Nós entendemos o alcance do conflito, é um conflito cósmico. Nós entendemos como nós fomos inseridos nesse conflito e por que nós ainda estamos dentro desse conflito. Falamos também na lição número 1 das consequências desse conflito e da vitória que existe em Cristo. Na lição número 2, que nós começamos a estudar nesse sábado à tarde, falaremos de Daniel e do tempo do fim. Nós teremos Daniel apresentado como um exemplo, como um modelo. E daí existem algumas coisas que a gente precisa discutir. Em primeiro lugar, a postura daqueles que vencem o mal e se preparam para o fim. É uma postura semelhante à de Daniel e de seus amigos. Essa vai ser a base da lição da próxima semana. Porque, afinal de contas, as pequenas escolhas têm grandes consequências. E o autor da lição vai dar vários exemplos. Ele vai falar da escolha dietética de Daniel e de seus amigos, vai falar da fornalha, onde os 3 hebreus foram lançados por não se curvarem diante da estátua. Ele fala também do exemplo de Daniel na cova dos leões. Tudo isso falando de pequenas escolhas
que geraram grandes consequências. E fica na lição número 2 a pergunta: quando é que eles se prepararam? Por que eles estavam prontos quando a prova veio? E nós que vivemos no tempo do fim, quando é que temos que nos preparar? Ele fala também do nosso testemunho e da forma apropriada de nos prepararmos para o fim. A lição número 3, o autor traz o título Jesus e o livro do Apocalipse. Então nós temos aí na lição número 3 a revelação de Jesus no Apocalipse. Muita gente tem medo desse livro. Esse é o livro da Bíblia que eu mais amo, é o livro mais extraordinário de todos. É a revelação de Jesus Cristo para a igreja. A última revelação escrita que nós temos dele. Jesus se revela no Apocalipse. No caso, a nossa lição número 3 traz a relação dessa revelação dele com o Antigo Testamento. Na lição número 3 vai ser discutida também a estrutura do Apocalipse, a porção histórica e a porção escatológica, a porção profética, a diferença delas e como que elas se abraçam. Nós vamos conhecer o Cristo revelado no Apocalipse como rei e como sacerdote. E nós temos aí uma pergunta também. Como é que nós estudamos o Apocalipse e por que nós estudamos o Apocalipse? Como adventistas, de forma clássica, nós temos uma abordagem para a profecia. E essa abordagem é dizer quando começa a profecia, quando ela termina, quem é a besta, o que são os selos. Essa é a nossa abordagem padrão. O autor da lição, entretanto, nos convida a olhar para o Apocalipse de verdade como a revelação de Cristo. Por que Cristo é apresentado daquela forma? Por que ele está vestido daquele jeito? Por que tem uma espada saindo de sua boca? Afinal de contas, a besta, o dragão, todas essas coisas que aparecem no Apocalipse são simplesmente coadjuvantes. O personagem principal é Cristo. O assunto do Apocalipse é Cristo. Então, na lição número 3, o autor vai focar muito bem essa questão. Na lição número 4, salvação e o tempo do fim. Então, ele vai tratar da diferença do cristianismo e de outras religiões, porque, afinal de contas, o nosso Salvador é o único que é retratado como a verdadeira solução para o problema. Muitas religiões e sistemas filosóficos ensinam um caminho, mas o cristianismo apresenta a pessoa que soluciona o problema. Na lição número 4, salvação e o tempo do fim, nós vamos falar também da diferença que algumas pessoas pensam que existe entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E a lente para olharmos corretamente para essa situação é o amor de Deus. E por fim, a certeza da salvação e as garantias que a salvação nos traz para esse tempo do fim. Seguindo adiante, na lição número 5, e se você quiser ir folhando a sua lição e fazendo essas anotações, isso vai te ajudar depois. Nós temos Cristo no santuário celestial. Essa vai ser uma lição fantástica. Nós vamos ir bem fundo no livro de Hebreus. Nós vamos aqui entender o ofício sumo sacerdotal de Jesus Cristo. O que significa Jesus ser o nosso sumo sacerdote? O que significou a morte de Cristo? E o que significa ele ser o Cordeiro de Deus? Daí vai entrar isso que a gente estava discutindo. A intercessão e a purificação definitiva operados por Cristo. A lição número 5 vai ser fantástica, talvez uma das melhores desse trimestre. Lição número 5. Seguindo adiante, a lição número 6, a mudança da lei. Então nós vamos entender o significado do sábado para o tempo do fim. O que é a realidade do pecado quando comparado com a lei? Qual é o lugar da lei na nossa salvação? O sábado tem que ver com a igreja? Ou será que o dia da igreja tinha que ser o domingo? Essas questões vão ser abordadas na lição número 6. Na lição número 7 vai ficar bem clara a diferença entre fim dos tempos e tempo do fim, porque o assunto da lição 7 é Mateus 24 e 25. Então nós vamos entender o que são e quem foram, quem tem sido, os falsos profetas, qual a sua relação com a igreja. Nós vamos entender alguns cumprimentos proféticos na história de Israel, que são apontados de forma bem clara no capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 25 nós temos duas histórias principais, as 10 virgens e a parábola dos talentos, e como isso tem que ver com a nossa preparação para a volta de Jesus. Daí entra o que a Deise falou, as parábolas que falam o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Na lição número 8,
nós falamos sobre a primeira mensagem angélica, capítulo 14 de Apocalipse. Adore o Criador. Como que a mensagem do primeiro anjo se relaciona com a verdade presente? E como isso afeta a nossa prática da missão? Como o que eu faço hoje por Cristo, pela igreja, e daí eu falo igreja, né? Corporação, instituição, o ajuntamento das pessoas, o que eu faço para a igreja, como que isso está relacionado com a verdade presente e com a mensagem do primeiro anjo. Aí nós vamos também, aí na lição número 8, discutir a diferença entre o evangelho eterno e a universalidade do pecado. Qual é a relação entre as duas coisas e quais são as diferenças? Por que o evangelho eterno é tão importante diante da realidade da universalidade do pecado? E vamos entender também o papel de Deus como juiz e como criador. Na lição número 9, nós vamos falar sobre os enganos do tempo do fim. Eu separei 4 pontos aqui: os enganos de Satanás acerca de si mesmo, as mentiras que ele apresenta acerca de si mesmo, as mentiras que ele apresenta acerca de nós e as mentiras que ele apresenta acerca de Deus, e 2 grandes ferramentas que Satanás usa, 2 mentiras que ele sempre fez questão de contar: a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Assim a gente vai entender várias coisas: evolucionismo, espiritismo. A gente vai entender como opera a falsa trindade apresentada no Apocalipse: o dragão, a besta e o falso profeta. Como que eles trabalham? Desde quando que eles têm trabalhado? Essa vai ser também uma lição bem importante. A lição de número 10, nós entramos em Apocalipse capítulo 13, a segunda parte, América e Babilônia. Então nós vamos aprofundar na lição número 10 esse assunto da falsa trindade, os agentes, as ferramentas que o dragão usa para tentar arrebanhar para si os reis da terra e todas as pessoas. Nós vamos entender o papel da adoração no Apocalipse e o papel dos Estados Unidos da América na profecia e no contexto do fim. Na lição número 11 vamos falar do selo de Deus ou da marca da besta. Como que isso afeta a igreja? Qual que é a diferença? Afinal de contas, isso tem que ver com a adoração. Nós vamos entender o que é o selo de Deus e qual vai ser o tempo de sua aplicação. Tem muita gente que diz que hoje o selo de Deus é o sábado. Será que isso é verdade? Lição número 12, Babilônia e o Armagedon. Daí a gente entra na última porção do Apocalipse, aquela porção que apresenta o julgamento de Babilônia, os capítulos 17 e 18. Então, dentro desse contexto, nós temos a definição do que é a Babilônia espiritual, quais são as suas ações, o seu julgamento, a sua queda, em Apocalipse 18. Nós vamos falar também da batalha do Armagedon, o que é essa batalha do Armagedon. Vamos entender o Armagedon como sendo uma recapitulação da história de Elias. E, por fim, é a volta do Senhor Jesus. Então, nós vamos falar sobre os últimos eventos finais. Aquilo bem pertinho já da volta de Jesus. E o último de todos os eventos finais, que é a própria volta dele. Nós vamos entender o que é o dia do Senhor, quais são as profecias que falam acerca desse dia. Nós vamos tentar entender como que os últimos eventos finais vão acontecer e como essa ordem atual das coisas vai, por fim, deixar de existir. Então, eu vou falar de algumas implicações desta lição. A ideia aqui é o que a lição deste trimestre precisa colocar na nossa mente, no nosso coração. Qual é a diferença prática que ela vai fazer? Em primeiro lugar, a lição deste trimestre vai apontar para a nossa responsabilidade de conhecer as profecias e de nos alinharmos com o cumprimento positivo delas. Todo o ser humano está alinhado com o cumprimento das profecias, só que alguns na direção positiva e outros na direção negativa. Uns são protegidos pelos juízos de Deus, outros serão feridos por eles. De que lado nós queremos estar? Então a gente precisa, depois de estudar a lição desse trimestre, ter ganho esse desejo de conhecer as profecias e de estarmos do lado certo do cumprimento delas. A segunda implicação do estudo da lição desse trimestre
tem que ver com o nosso compromisso com o cumprimento da missão dentro do contexto do tempo do fim. A parte que nós todos temos, apontada profeticamente por Deus, e como a gente pode fazer parte da pregação do Evangelho. E por fim, terceiro e último ponto é a nossa decisão, né? A lição vai pedir uma decisão de nós. Uma pergunta que a gente vai ter que responder: onde é que está a minha fidelidade? Onde é que ela vai estar naquele tempo? Essas são as implicações aí do estudo da lição desse trimestre. Existem também alguns desafios. Tem alguns professores da escola sabatina, e vocês vão ter alguns desafios. Algumas mudanças de paradigma que precisam acontecer. Em primeiro lugar, nós precisamos apresentar Cristo como o centro da profecia. Existe uma tendência muito grande a gente pegar essa lição e querer ficar tratando só daqueles assuntos polêmicos. Ou ficar só falando, a marca da besta, esse negócio todo. Mas a gente é desafiado, a gente é chamado para uma mudança por essa lição. Deixar claro que Cristo é o Senhor e é o centro da profecia. Isso vai ser um desafio para nós. Em segundo lugar, nós precisamos encontrar um equilíbrio no nosso ensino entre a urgência da mensagem e o alarmismo que alguns apresentam. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio aí, porque se a gente for ensinar na base do alarmismo, não vai dar certo. Deixa eu dar um exemplo para você do que seria o alarmismo. Meu avô, no ano de 1961, conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já contei essa história aqui. Só que quando ele estava recebendo o estudo bíblico, ele teve uma motivação um pouco estranha para ser batizado. A motivação foi a seguinte: a pessoa abriu o Apocalipse 16 e leu a praga que fala das águas se tornando em sangue. E daí a pessoa falou: se você não se batizar e não se tornar um adventista do sétimo dia, pouco antes de Jesus voltar, você vai abrir a torneira da sua casa e só vai sair sangue. Então você tem que ser um adventista. Isso é urgência ou é alarmismo? Então a gente vai precisar de maturidade cristã para saber diferenciar essas duas coisas. Terceiro desafio, nós vamos ter que achar também o equilíbrio entre a responsabilidade cristã e entre o legalismo. Tem um problema na nossa igreja. Não só na nossa igreja, isso é um problema da humanidade. O ser humano gosta de dar uma forcinha para Deus. Quando eu falo nossa igreja, eu estou falando igreja adventista no geral, mas isso é um problema do ser humano. De manhã o pastor Newton falou, de uma forcinha que Sara tentou dar para Abraão para que a promessa fosse cumprida, tentaram ajudar a Deus. A gente não pode ficar tentando ajudar a Deus na nossa salvação, porque senão a gente só atrapalha Ele. Então o equilíbrio é o seguinte: saber que nem sempre que a lição fala de obediência é legalismo, e nem sempre que a lição pede a minha obediência, ela está dizendo que o único caminho para a minha salvação é a obediência. Tem que saber diferenciar essas duas coisas, porque senão a gente não vai compreender a lição desse trimestre. Vai ser só mais um trimestre. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E por fim, o foco. Nós temos que ter foco na lição. Nós podemos falar daquilo que Deus faz em nós, através de nós, ou nós podemos ficar discutindo as artimanhas do inimigo, os planos do Satanás, os chips, os códigos de barra, esse negócio todo. Então, minha gente, vamos ter uma escola sabatina focada em Cristo. Para ajudar, eu separei uma listinha aí de alguns materiais de apoio, coisas que vão nos ajudar a entender melhor a lição desse trimestre. Em primeiro lugar, alguns livros. A primeira recomendação que eu coloquei é o livro Eventos Finais de Ellen White. É uma boa compilação. Depois, em segundo lugar, eu coloquei o livro do Dr. Norman Gulley, que é Contagem Regressiva, é o livro que deu origem para essa lição. Um outro livro novo que pode nos ajudar a entender bem a lição desse trimestre é um livro do Dr. Vanderlei Dornelles, é professor lá no NASP. É o livro Pelo Sangue do Cordeiro. Ele faz uma abordagem bem interessante sobre o livro do Apocalipse. Bem interessante, muito bonito. Ele relaciona muito o Apocalipse com o Santuário Celestial, é fantástico, vale a pena. E depois, um outro livro que também é da casa, é um livro do Dr. Hans LaRondelli, Armagedon, o verdadeiro cenário da guerra final. Livros aí muito bons. Tem algumas revistas também que trazem de forma bem explicada esse assunto do tempo do fim e da preparação para o tempo do fim. Então nós temos a revista dos 10 dias de oração do ano passado,
que tratou desse assunto, uma revista muito boa, uma compilação ali, de várias frases da Sra. White. E tem a revista Parousia também, o volume 4, ela é produzida pelo NASP e tem à venda aqui na Novo Tempo Store. E tem também disponível na internet. São artigos acadêmicos e o nome é Princípios do Fim. Essa é de 2016, muito boa também. Tem alguns canais no YouTube também que tem vídeos muito bons sobre a lição da Escola Sabatina. Nós temos, é lógico, o material da Novo Tempo, que é muito bom, que a gente tem acesso aí pela televisão, mas existem 2 canais também no YouTube que toda semana postam um apanhado geral muito bom sobre a lição. É o canal da Igreja do NASP e do próprio NASP Engenheiro Coelho. Então, no canal da igreja, às vezes, saem lá as programações grandes. Lá no NASP, eles têm o costume de fazer essa mesma programação, esse mesmo formato que nós estamos fazendo. E no site do NASP, tem lá o resumo da lição feito cada trimestre por um professor diferente de seminário. Então, dentro desse trimestre, nós temos lá o pastor Vanderlei Dornelles, que é talvez aí hoje um dos maiores especialistas em escatologia adventista no Brasil. Muito bom. Nós temos também alguns sites, eu coloquei aí o endereço de 3 sites. O primeiro deles é o do Centro White, Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil. Tem lá algumas dúzias de artigos que nos ajudarão a entender muito bem esses assuntos e outros também. Isso é uma fonte de pesquisa que você precisa conhecer. Esse segundo site é o blog do Dr. John Paulin. É um pastor e professor de teologia americano. Ele ali, todos os dias, coloca uma meditação que ele mesmo escreve, falando sobre esses assuntos, é a área de especialidade dele. Muito bom. E tem um artigo de 2015, 21 de agosto de 2015, da Revista Adventista, que tem lá um panorama dos eventos finais, uma linha do tempo. Então ali está uma explicação, uma introdução a esse assunto muito boa, que foi preparada pela Casa Publicadora. Minha gente, é isso. Nos preparemos então para o tempo do fim, e essa lição vai ser muito boa. Oremos. Amado Pai, obrigado porque temos a certeza de que Cristo nos ama, de que Cristo se interessa por nós e a certeza de que Ele está voltando. Esse assunto dos eventos finais, da preparação para o tempo do fim, todos eles aquecem o nosso coração e nos dão desejo de estar perto do Senhor. Nós te agradecemos porque a palavra fala disso. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê maturidade cristã, nos dê equilíbrio para entendermos bem o assunto dessa lição e para que ela faça diferença em nossa vida. Pedimos a Tua bênção sobre o ministério da Escola Sabatina dessa igreja, cada um dos líderes, cada um dos diretores, cada um dos professores, que o Senhor visite a cada um deles com a Tua graça e com a Tua misericórdia, para que a igreja seja edificada através deles. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.